Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela oração se obtém todos os bens e a libertação de todos os males. Não há mal do qual a oração não possa nos libertar. Amém. Mas nós temos que aprender a tomar posse dos bens que a oração traz para nós. Que muitas vezes a gente participa das coisas sem fé. Diz a palavra de Deus que teve cidade na qual Jesus entrou e ali ele não pôde fazer milagre algum. Porque não acreditavam, porque não tinham fé, porque não confiavam. E quem não confia não obedece, não faz o necessário. Até para a gente ser curado através do médico é preciso fé. Tem que ter fé no tratamento que o médico está propondo, porque você não sabe se vai dar certo. Você não é médico. Você vai ter que confiar que aquele que está te dizendo que você precisa fazer esta dieta, ou fazer essa fisioterapia, ou fazer esse tratamento, ou tomar aquele remédio, que isso vai fazer efeito. Porque se você não cumpre, se você não tem confiança, você não faz o tratamento. Acha que não vale a pena. E é um grande risco da gente ir para os encontros de oração, acompanhar o Sorrindo para a Vida, acompanhar a missa, como quem assiste de longe, como se fosse tudo para os outros e nada para nós. Sempre na esperança de encontrar pessoalmente com aquele missionário, aquele padre, para que naquele momento particular a pessoa ponha a mão sobre a gente e ali a gente receba a graça, receba a cura. Quando Jesus esteve o tempo inteiro do nosso lado, só esperando a gente crer. Tenha fé. Tenha fé, porque pela oração você obtém todos os bens que você necessita. E pela oração você recebe a libertação de todos os males, de todos os males. Aprender a confiar em Deus e na sua palavra. Eclesiástico capítulo 36, versículos do 25 ao 28. Diz assim: além disso, se na língua da mulher há cuidado, doçura e bondade, o seu marido não está entre o comum dos mortais. Quem possui uma boa mulher tem o começo da fortuna, um auxílio igual a si mesmo e uma coluna de apoio. Onde não há cerca, será depredada a propriedade, será depredada a vinha. Onde não há mulher, o homem vagueia e suspira. Quem confia naquele que não tem ninho e passa a noite onde quer que ela o surpreenda, como um assaltante assustado que corre de cidade em cidade? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos começar do fim, né? Quem que confia num homem que não tem casa, que não tem ninho, que não tem leito, mas que pelo contrário passa a noite onde quer que a noite o surpreenda, ou seja, na cama de qualquer mulher. Hoje está aqui numa cama, outra está lá noutra cama, outra está com outra pessoa. Como um assaltante assustado que corre de cidade em cidade, sem eira nem beira, sem pouso seguro, sem pouso concreto. Quem confia num homem no qual a sua mulher não pode confiar? É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Quem confia num homem que não honra a sua família? Por isso, ao contrário do que esta mentalidade mundana ensina, que ser homem é deitar com todas,
que ser homem é se deitar com qualquer uma. Pelo contrário, a falta de respeito a si mesmo, à própria família, ao próprio corpo, é isso que vai desumanizando a gente, que vai fazendo de um homem menos homem. Porque às vezes é difícil até você chamar de homem um indivíduo no qual você não pode confiar para nada. E se ele trai as pessoas que mais o amam, as pessoas de quem ele deveria cuidar, a quem então ele não trairá? Por isso que a palavra de Deus nos faz essa pergunta, não só para nós a respeito dos outros, mas sobretudo a nós homens. Qual é o caminho que nós queremos seguir? Que tipo de homem nós queremos ser? Quem é que nós queremos nos tornar? Nos últimos tempos, isso tem ficado muito forte para mim, porque tem muita gente, muita mesmo, através do e-mail, pessoalmente, pedindo oração pela família. E enquanto eu li esta palavra, eu me lembrei de duas situações que há pouco tempo chegaram para mim. Uma delas é uma mãe que veio me contar da filha. Disse: olha, meu marido me traiu, saiu de casa, eu perdoei, voltou, me traiu, saiu de casa, voltou e eu dei de novo uma chance para ele. E eu vejo que ele realmente quer mudar de vida, mas a minha filha não aceita mais. E a minha filha agora tem se colocado ateia, tem dito que não acredita em Deus. Uma revolta dentro dela, começou a viver de forma promíscua, desde que o pai foi embora de casa. Às vezes a gente não tem ideia do mal que a gente causa à nossa família, quando nós traímos o nosso relacionamento familiar. Não é só o relacionamento com a esposa. Agora o pai quer voltar, mas a mágoa que foi criada no coração da filha vai precisar muito disso aqui, ó. Pela oração se obtém todos os bens e a libertação de todos os males. Essa menina precisa de cura interior. Essa menina precisa receber de Deus a graça de perdoar o pai, porque aquilo que o pai viveu não feriu somente a mãe, trouxe uma grande desordem para a vida da filha, que deixou de acreditar na família, que deixou de acreditar em Deus. Penso eu, ela não deixou de acreditar. Tem muita gente que, como protesto, diz: eu não acredito mais em Deus. É uma maneira de expressar a sua dor diante do golpe que levou, porque não conseguem responder a essa pergunta: se Deus é bom, se Deus existe, por que deixou meu pai ir embora? Por que minha mãe teve que sofrer tanto? E uma outra situação que foi compartilhada há algum tempo, a mãe dizia assim: olha, meu marido foi embora de casa depois de muitos anos a gente vivendo juntos, e ficamos para trás, eu e os meus filhos. Com a saída do pai, meu filho mais velho tentou se matar. Minha filha do meio precisou de medicação, está dependente de medicação tarja preta. E a outra criança pequena ainda sofre porque foi abandonada. E essa pessoa dizia: é doloroso para mim quando eu escuto até mesmo os testemunhos de que é possível ser feliz em família, porque a minha experiência é uma experiência de dor, é uma experiência de grande sofrimento. Mas ela acompanha a canção 9 e diz: sorrindo para a vida tem sido uma libertação para mim. Eu quero até pedir perdão pelas vezes em que eu dizia que eu não acreditava na possibilidade de uma família feliz. Com esses testemunhos, você consegue entender o que essa palavra está dizendo no versículo 28? Quem confia naquele que não tem ninho?
e passa a noite onde quer que ela o surpreenda. Foge de casa em casa como um assaltante assustado, que corre de cidade em cidade. Tão diferente de uma vida boa, quando marido e mulher se encontram no amor. E aí começa aqui a palavra de Deus nos dizendo o que é uma bênção dentro de casa. Porque nós podemos ser uma bênção e nós podemos ser um instrumento de divisão, seja o homem, seja a mulher. Porque a palavra nos mostra aqui o que é uma mulher que abençoa o seu lar. E se você quiser saber o que é uma mulher que amaldiçoa o seu lar, é o contrário. Então quando diz assim, se na língua da mulher existe cuidado, doçura, bondade, o seu marido não está entre o comum dos mortais. Gente, um homem que tem uma mulher que tem cuidado nas coisas que diz, que é doce ao tratá-lo com palavras, que tem bondade na sua fala, porque se fala coisas boas, também faz coisas boas. Essa mulher tira o seu marido do comum dos homens, muito mais do que ter bens. Esta mulher na vida dele se tornou um grande bem, no melhor sentido da palavra, não só de posse, mas uma fonte de bem na vida deste homem. E se a palavra de Deus nos diz que um amigo fiel, ele é remédio, ele é fonte de cura e de imortalidade. Se um amigo é isso para o seu amigo, mais ainda uma mulher é para o seu esposo. Agora, se na língua da mulher há descuido, amargura e maldade, o seu marido é o mais desgraçado dos homens. É um derrotado. Derrota para ele e derrota para ela, porque os dois são uma só carne. Não é? Não existe, gente, não existe. Eu gostaria até de dizer diferente, mas não posso. Não existe vitória para um cônjuge na derrota do outro. Não existe alegria, não existe honra para um homem que fala mal da sua esposa, que faz piada da sua mulher, que a coloca em situações humilhantes, que sai difamando a sua esposa por onde passa. E a difamação pode ser por uma reclamação amarga e pode ser por piadas picantes, maliciosas, que desmerecem a pessoa. Isso também é difamar. E quando você difama a sua mulher, você está difamando a você mesmo, porque ela é carne da sua carne, é osso do seu osso. Vocês não são dois, vocês são um só. E quando uma mulher fala mal do seu marido e abre a intimidade do seu marido para outras, ela se torna motivo de gozação, motivo de chacota, motivo de riso. Todos saberão o que ela contou, até mesmo as inimigas dela, as rivais, as adversárias, aquelas que não querem bem. Você entendeu? Que quando você fala do seu esposo, é como se você estivesse abrindo a mais profunda das suas intimidades, e que o mal deste homem é mal para você e é mal para os seus filhos. Por isso a palavra de Deus nos diz, a bênção está aqui. Se na língua da mulher, e toda mulher casada, bem casada, que ama a sua família e que tem amor pelo seu marido, precisaria ter cuidado no falar, doçura e bondade. Isso vai tirar o seu marido do comum dos homens. Márcio, o meu marido é o mais fuleiro dos homens. Olha, me arrependo de ter casado com ele. Se eu soubesse que ele era rasteiro desse jeito. Então, minha filha, mude a situação dele. Faça com que ele deixe de ser rasteiro. Faça com que ele deixe de ser, medíocre. Faça com que ele se torne um homem que não está entre o comum dos mortais.
Pega esse homem que está lá embaixo e ponha esse homem lá em cima. Dê a ele a dignidade que ele não se dá. Acredite nele como ele mesmo não acredita em si mesmo. Ensine-o a ser homem. Como? Que na sua língua haja cuidado, doçura e bondade. É impossível que ele não aprenda com você. Porque se ele não teve mãe para ensiná-lo, Deus colocou agora na vida dele uma mulher que vai ensiná-lo, não com o dedo em riste, na cara, não berrando com ele na frente dos outros, não olhando para ele com ar de censura quando todos estão vendo, não condenando com palavras, ou enquanto ele está falando, virando as costas, saindo e deixando ele falando sozinho, de modo humilhado. Não, isso não ensina. Isso só aumenta o ressentimento entre vocês. Isso só aprofunda o abismo. Como então? Se ele não tem cuidado nas coisas que fala, tenha você cuidado por você e por ele. Escolha bem as palavras. Tenha doçura no que você diz. Eu aprendi na vida que o homem não só precisa dizer palavras doces para sua esposa, mas deve ter com ela um tom de voz doce. Você acha que isso é fácil para nós homens? Nós fomos ensinados, muitos de nós, a não sermos sensíveis, a não nos comovermos com qualquer coisa, a não termos palavras muito carinhosas, porque isso era coisa de mulher, a não ficar com voz melosa. A gente foi educado a vida inteira para isso. A gente foi educado para ser homem numa medida que não atende às nossas esposas, porque com a nossa esposa tem que ter palavras de doçura, tem que ter um tom de voz doce, meigo, às vezes até meloso. Mas quem é que ensina isso para a gente? Muitas vezes vai ser a mulher da gente. Quanto que eu aprendi com a Rose, meu Deus do céu. O quanto que a minha mulher me ensinou. O homem que eu sou hoje, em muito foi talhado pela paciência e pelo carinho da Rose. Eu faço tudo por ela. Sabe por quê? Porque ela faz tudo por mim. Foi nessa escola que a gente entrou, a escola um do outro, com Deus como nosso mestre, nosso professor. Nós aprendemos a nos amar na concretude da vida. Muitas vezes entre lágrimas, muitas vezes suando a camisa, porque amar dá trabalho. Então, ensine o seu marido a ser doce, sendo doce com ele. Ensine o seu marido a ser bondoso, sendo bondosa com ele. Porque a maldade é vencida com a bondade. E se você fizer isso, o seu marido não será comum entre os mortais. Sabe onde é que a coisa vai começar a mexer com ele? Quando os amigos dele, percebendo quem você é, começarão a falar de você para ele, aquilo que ele não percebe em você. Meu Deus, agradeça a Deus pela mulher que você tem. Nossa, poxa, queria que a minha esposa fosse assim, queria que a minha mulher me tratasse assim. Isso é de verdade mesmo, é só quando a gente está perto? Quando seu marido começar a ouvir frases desse jeito, ele vai também começar a abrir os olhos para o tesouro que ele tem dentro de casa. Mas o tesouro precisa ser tesouro, precisa viver esta palavra. Amiga, tem que começar em algum lugar, tem que começar com alguém. E graças a Deus, nosso Senhor deu às mulheres uma abertura ainda maior do que a dos homens para estas coisas, sabe? Maior. Então, quem possui uma boa mulher, e agora eu digo para você, meu irmão, quem possui uma boa mulher tem o começo da fortuna. Você quer ficar rico? E rico não é só rico de dinheiro, viu? Se você quer ficar rico, encontre uma boa mulher. Porque uma boa mulher é o começo da fortuna, como uma má mulher é o começo da ruína. Se você arrumar uma mulher ruim, você já começou falido.
dinheiro vai, ó, rapidinho, você vai ficar pobre. Pobre não, você vai ficar miserável, né? O começo da fortuna está numa boa mulher. Quem possui uma boa mulher encontrou um auxílio igual a si mesmo. Você virou 2. Sua força dobrou, sua capacidade dobrou, sua inteligência dobrou. Porque, inclusive, nós homens não somos muito fortes na perspectiva feminina, não. E o mundo tem mais mulher do que homem. Grande parte das pessoas com as quais você se relaciona são mulheres. E olha, quem entende de mulher é mulher. E muitas vezes, para entender uma mulher, que talvez seja até uma funcionária sua, uma cooperadora, você vai precisar do conselho de uma mulher experiente, madura. Talvez a sua esposa. Mesmo na época em que eu era solteiro, eu já tinha aprendido com a palavra de Deus que nós precisamos ter como referência uma mulher sábia e experimentada na vida. Então, quando eu precisava tomar uma decisão importante que envolvia mulheres, eu ia procurar uma mulher madura, de Deus, sábia, para eu me aconselhar, porque eu ainda não tinha esposa. Então, procurava uma pessoa bem mais velha, que entendia como pensa uma mulher, como é um universo feminino. E agora, quando você tem esta professora ao seu lado dentro de casa, você acha que isso tem preço? Não tem, meu irmão. É um auxílio igual a si mesmo e uma coluna de apoio. Porque todo mundo, por mais forte que seja, fraqueja em algum momento na vida. Queira Deus, meu amigo, queira Deus que a sua mulher seja uma coluna de apoio para você. E você não tem essa coluna de apoio igual um beija-flor, beija aqui, beija acolá, beija aqui, deita aqui, deita acolá, com uma, com outra. Esse é o tipo de homem que se dissipa. É o tipo de homem fraco. E é o tipo de homem que não conhece mulher nenhuma. Porque a gente pensa que quanto mais a pessoa se envolve com mulheres, mais ele entende de mulher. Se entendesse, tinha ficado com uma só. Às vezes é o fracasso no relacionamento que faz o cara pingar de leito em leito. Foi incompetente para achar alguém com quem ele pudesse viver mais do que uma relação sexual. Porque intimidade vai muito, muito além do que uma relação sexual. Então, como é que se conhece uma mulher? Na profundidade e não na diversidade. Você conhece todas as mulheres, aprofundando a intimidade com a sua mulher, com a sua esposa. E essa mulher, uma só, será para você um apoio capaz de tornar você inabalável. Se você tiver uma esposa que seja seu apoio, não importa quantas vezes você caia na sua vida, você vai se levantar. Quantas vezes na vida de um homem que nem acreditava direito em Deus, Deus se manifestou para ele, foi a força dele através da mulher dele. Não é questão de poder ter ou não. Você precisa de uma esposa assim, que seja para você a sua coluna, o seu apoio. E a palavra de Deus explica muito bem, porque do mesmo jeito que onde não há cerca, todo mundo invade a propriedade, depreda o que ali está, um homem sem mulher é um homem depredado. Um homem sem esposa é um homem saqueado. Um homem sem mulher, olha aqui, ó, vagueia e suspira. E não é só por causa, repito a você, não é só por causa da questão sexual. Ah, o cara está vagueando e suspirando porque ele não tem com quem se deitar. Não, não é isso não. Pegue um homem bem casado e pergunte para ele como foi naquele período que ele teve que ficar sem a esposa dele em casa. Porque ela teve que ficar internada, porque ela foi visitar a mãe doente. A gente fica igual uma barata tonta. A gente não se acha dentro de casa. A casa fica grande demais para nós. Parece que nada nos descansa. A gente fica vagando. Sem a minha esposa, sinceramente, eu fico vagando.
E a gente suspira porque parece que está faltando um pedaço da gente. Parece não, está faltando um pedaço da gente. Homem e mulher, um sem o outro, estariam perdidos. Mas a Bíblia mostra que a solidão ainda é pior para o homem, sabe? Pior. Eu sei que muitos trabalham para nos convencer do contrário, para convencer a mulher que o homem é uma praga, é uma maldição, que só dá trabalho, que só traz tristeza, para convencer o homem que toda mulher é mandona, que enche o saco, que está na vida dele para perturbar, que agora que ele saiu do colo da mãe, ele caiu nas garras de uma mulher, que ele sempre teve alguém mandando na vida dele e agora será para o resto da vida, porque é até que a morte separe. Essa é a mentalidade corrente que vem para destruir o belo que Deus constrói. Então eu gostaria de lhe dizer a você, meu amigo, que a sua mulher é um dom de Deus para você. Talvez você não seja casado ainda, então eu gostaria de dizer isso como uma verdadeira profecia na sua vida. A sua mulher será um dom, um presente de Deus, uma bênção para você. Mulher não é desgraça, não é maldição, é um dom, é um presente de Deus, é uma bênção para o homem. No entanto, esse mesmo homem precisa amá-la, viver e trabalhar por ela. Você precisa amar a sua esposa, porque não é só a esposa que de repente se perde quando não é amada. Até o seu corpo, quando você não ama e quando você não o trata com respeito, ele se inflama contra você, ele fica doente, ele te põe na cama. Quando você não respeita o seu corpo, porque você não amou o seu corpo, ele grita contra você. E às vezes te põe de castigo. Será que às vezes a mulher que a gente vive com ela, que é a nossa esposa, não está sendo difícil para nós, porque a gente negligenciou o amor que a gente precisava dar? Que a gente quis viver, casamos, mas quisemos continuar como solteiros, vivendo para nós mesmos, trabalhando para nós mesmos, para os nossos objetivos, para as nossas metas. Meu irmão, o segredo do casamento não está em a gente casar para ser feliz. O segredo do casamento e de qualquer relacionamento, e entra aqui a amizade, tá certo? Eu não sou casado, mas eu tenho amigos, então serve para você também. O segredo não é você entrar numa relação para você ser feliz. O segredo é você entrar na relação para você fazer feliz. Porque quando você faz a outra pessoa feliz, é automático. É uma lei de retorno. Imediatamente ela começa a cooperar para a sua felicidade. É a retribuição, é a gratidão. Eu sei que tem gente que é ingrato, mas a gratidão vence a ingratidão. Uma hora isso vai se quebrar, e quando essa pessoa for grata a você, o será como nunca o foi com ninguém. Então, ame essa mulher. Pare de viver para o jogo, pare de viver para os amigos, pare de viver para as coisas, viva para a sua mulher. Hoje eu entendi a duras penas que não é possível ser amigo de um homem ou de uma mulher que seja só amigo meu e não também da minha esposa. Quando eu percebo que aquela amizade quer contemplar somente a mim e não a minha mulher, nunca será amizade verdadeira. Desligo na hora. Se não cabe a minha esposa, eu estou fora. Porque eu não posso entrar nas coisas pela metade. Ninguém vai dizer para mim assim: vem conviver conosco só a parte de cima, do peito até a cabeça, o resto você deixa em casa. Eu não posso ir pelas metades no lugar. Por que eu vou ser a minha mulher? Olha, se existe um lugar onde eu preciso ir sem ela, esse lugar não é para mim, porque coisa boa não virá dali. Não virá. Então, viva para sua esposa. E ela vai viver para você. Trabalhe por ela, e você não terá amiga melhor.
A união entre o homem e a mulher, sabe, é algo tão grandioso, que faz com que os dois participem da essência de Deus. Quando a palavra de Deus nos diz que o homem e a mulher, o ser humano, foi feito à imagem e semelhança de Deus, é imagem e semelhança de Deus justamente porque são dois. Porque se fosse um só, não seria imagem e semelhança de Deus. Porque onde há só um, não há amor. E ser imagem e semelhança de Deus é ser imagem e semelhança do amor, porque Deus é amor que se relaciona Pai, Filho e Espírito Santo. Você já viu que toda casa, toda família é uma pequena trindade? Tem o pai, tem a mãe e depois tem o filho. E quando uma família não consegue engravidar, tem o pai, tem a mãe e tem aqueles que Deus traz para que eles assumam uma paternidade afetiva e espiritual sobre aquela pessoa. Eu conheço casais que nunca geraram no ventre, mas que são extremamente fecundos, a casa, ó, cheia. Porque a paternidade e a maternidade extrapola a capacidade de gerar no próprio ventre. Alguns adotaram filhos que são filhos mesmo, porque eles se tornaram verdadeiros pais. E nesta casa onde pai e mãe se amam, muito mais do que ensinamentos, do que palavras, a vida e o testemunho, o amor entre os dois dá saúde mental e estabilidade para os filhos. Não tem nada nesse mundo que vai tornar os seus filhos mais saudáveis emocionalmente do que ver o amor que existe entre você e o seu marido, entre você e a sua esposa. Inclusive é mais importante para eles que vocês dois se amem do que se sentirem amados por vocês dois, sabia? Porque quando o pai e a mãe não se amam, esse filho se sente ferido na raiz dele, na origem dele. Sente que ele é fruto de um desamor. Mas quando o pai e a mãe se amam, ele sabe que ele é fruto do amor entre aqueles dois. Esse amor é amor por ele. E você pode ver, tem famílias que não tiveram nada, não tiveram dinheiro, não tiveram estudo, viveram com muita dificuldade a vida inteira, mas os filhos são equilibrados, os filhos têm perspectiva de futuro, os filhos são felizes. O que aconteceu com esses filhos, meu Deus do céu? Tiveram um pai e uma mãe que se amavam, que se respeitavam. Aquele pai não tinha nada, mas viveu para a mãe deles. Aquele pai não tinha nada, mas foi incansável em trabalhar por eles. Esse amor é tão grandioso que põe a pessoa na esfera do divino, põe o casal na esfera do divino, põe aquela família em Deus. Amor entre marido e mulher, gente, não é coisa humana, é coisa divina. Quando um casal se ama de verdade, é de Deus. Cântico dos Cânticos diz que o amor entre marido e mulher é uma labareda de Deus, é um fogo divino, mais forte do que a morte, diz o Cântico dos Cânticos. O amor entre marido e mulher é uma coisa tão forte que sobrevive à morte. Vai me dizer que esse fogo é comum? Não, quando diz que é uma labareda de Deus, quer dizer que uma faísca se desprendeu de Deus e incendiou aquele lugar. A minha casa e a sua casa tem que pegar fogo do amor de Deus, que começa num amor entre marido e mulher, sobretudo quando esse casal se relaciona um com o outro e com Deus. Então Deus nunca se opôs ao bem de um casal. Nunca pense que a sua família vai mal porque o Senhor se retirou da vida de vocês. Deus nunca se retira de uma casa a não ser que ele seja expulso dela. Deus nunca se opôs ao bem de uma família, pelo contrário. Como é que começa a palavra de Deus? Como é que começa o livro do Gênesis? Contando que o Pai do céu, desde as origens, ele passeia na brisa do jardim com o homem e com a mulher. Deus está com vocês dois. Deus está com a casa de vocês.
E se você e o seu marido permitirem, e se você e a sua esposa permitir, a casa de vocês um dia vai ser um jardim, um paraíso, ou voltará a ser. Primeiro, esse Deus maravilhoso amou a mim e a você, amou a cada um de nós, amou esse casal, a fim de que esse casal se amasse. Porque Deus sabia que marido e mulher não podiam ser aquilo para o qual os criou, senão amando-os. Olha que interessante. Um homem e uma mulher não podem ser aquilo para o qual Deus os criou, ou seja, eles não podem se realizar se Deus não os amar. Você prestou atenção que de modo semelhante os nossos filhos precisam do nosso amor para eles se realizarem? Como é que um pai e uma mãe vão conseguir de verdade amar os seus filhos se não se amam a si mesmos? Alguma coisa fica capenga nesse amor, não é? Márcio, meu marido foi embora. Ame-o assim mesmo. Porque você não precisa amar com amor de paixão. Você não precisa amar simplesmente com um amor de desejo, um amor de mulher. Ou se a sua esposa foi embora, um amor de marido. Talvez a pessoa fez tanto de errado que esse amor se espatifou. Mas você ainda pode amar essa pessoa como um ser humano, como o pai, como a mãe de seus filhos. Pode amá-lo como um irmão, desejar o bem desta pessoa e fazer o bem que ela necessita. E esse amor seu há de ser cura para ela que foi embora, há de ser salvação para ela, e há de ser uma bênção sobre a vida dos seus filhos. Vai manter a saúde desses filhos. O amor de Deus é benfazejo, gente. Não é amor de palavras, é amor que faz bem. E Ele beneficia todos aqueles que se achegam a Ele pelo simples fato de terem se achegado. Deus oferece todos os dias a sua graça para aqueles que necessitam dEle. Então eu termino aqui dizendo a você que nós precisamos nos esforçar para nos reunir com mais frequência, para dar graças a Deus e louvar o Senhor. E o motivo? Qual o motivo? Aqueles que vieram lá no comecinho, mais perto de Jesus, nos primeiros séculos, eles sabiam e eles diziam assim: quando vocês se reúnem com maior frequência, as forças de Satanás são abaladas, e pela concórdia que nasce da fé de vocês, a morte que o demônio traz consigo é vencida. Pela união de vocês dois, sobretudo pela união na oração, não só as forças de Satanás são abaladas, mas a morte que o demônio traz para dentro da casa, para dentro da família, daqueles que se odeiam, nunca poderá pousar sobre vocês. Nunca poderá. Nada é melhor do que a paz que acaba com a guerra, seja essa guerra espiritual ou terrena. Então não tenha medo, porque se por Jesus você tiver o seu coração repleto de fé, repleto de amor, não vai faltar nada para você. Ah, meu marido foi embora, eu tenho medo de passar necessidade. Não vai faltar nada para você. Recorra a Deus. Feche os seus olhos um pouquinho. Ouça de novo essa palavra. Pela oração se obtém todos os bens e a libertação de todos os males. Se por Jesus você encher nesta manhã o seu coração de fé e de amor por Deus e pelos seus, eu te garanto, em nome do Senhor, não vai faltar nada para você. Porque nessa nossa vida, tudo que presta começa pela fé. Sair de casa, a gente sai pela fé. Casar, a gente casa pela fé. Ter um filho pela fé. Começar um negócio pela fé. E precisa ser pela fé. Se eu caminhar por amor, eu vou encontrar tudo que eu necessito pelo caminho, mas tem que ser feito por amor. Tudo que você fizer com fé e por amor vai colocar você na presença de Deus
e vai trazer Deus para o que você estiver envolvido. Você quer fazer isso agora? Então diga: Senhor, eu estou aqui, e diante desta palavra eu te peço que o Senhor me abençoe. É uma palavra linda, mas é uma palavra desafiadora. Para muitos, Senhor, é uma palavra dura, mas é uma palavra salvadora. Senhor, eu te bendigo por todos aqueles que de alguma maneira escutaram esta palavra com lágrimas nos olhos, porque é sinal de que a tua palavra os alcançou. Ainda que pensem: é difícil, não sei se eu vou conseguir, o Senhor será a sua força. E eu te agradeço, meu Deus, porque essa disposição de obedecer esta palavra está abalando agora as forças de Satanás sobre esta casa, sobre esta vida, sobre esta família, e vai derrotar o que vinha para afetar a sua vida e trazer a morte. Vai derrotar aquilo que era para ser destruição, não será, porque a tua palavra cura, Senhor. Nós te louvamos porque tu mesmo és tua palavra, e nos visita neste momento. Diga a Jesus: Senhor, eu abro a minha casa para ti, entra na nossa vida. Eu abro este relacionamento inflamado, infeccionado para ti. Jesus, tu curas tantas mazelas, tantas feridas, tantas enfermidades. Podes curar, Senhor, aquilo que adoece a minha família. Entra hoje na minha casa, Senhor, eu te peço.